Amigas e amigos do Dentro da História, bem-vindos de volta! E este é um dos nossos vídeos instantâneos, ou seja, são aqueles vídeos que vocês já devem ter entendido. Fazemos de forma instantânea, como os Instant Books, lançados quase junto com certos acontecimentos da crônica para aprofundar a atualidade sob perspectiva histórica. O assunto de hoje diz respeito a uma feira do livro que será inaugurada amanhã, 4 de dezembro de 2025 em Roma. A feira Mais Livros, Mais Livres. Um slogan que eu gosto muito, porque afinal de contas, o pensamento, que é tudo o que temos, nos define como seres humanos. Cogito ergo sum, segundo René Descartes, parte justamente do conhecimento. E o conhecimento só pode se basear na cultura, e os livros são parte integrante de um repertório cultural. Dentro desta feira, que abre amanhã, uma polêmica cresce nestas horas. Uma polêmica que se baseia na presença anunciada de uma pequena editora que se inspira em um movimento neofascista. Por que essa polêmica? Bem, cerca de 80, entre editores e autores, escreveram aos organizadores pedindo o banimento dessa editora da feira. É uma atitude forte. E vocês vão dizer, mas como assim? Mais livros, mais livres, e depois se impede. Mais livros, mais livres, e impede. General. Todas as teorias totalitárias se baseiam em um pressuposto, a imposição do pensamento único. Aquela pergunta que fiz há pouco tempo foi respondida há 80 anos por um grande filósofo, Karl Popper. Dentro de um livro publicado em 1945, quando o velho continente, a Europa, finalmente estava saindo do pesadelo da Segunda Guerra Mundial, ele abordava justamente o que é chamado de paradoxo da tolerância. O que é tolerância? É a possibilidade de dar a todos uma chance sem preconceitos. E isso é bom. Mas podemos ser tolerantes com os intolerantes? Não, é isso que diz Popper, e nisso eu também acredito. Por quê? Proponho uma breve reflexão a vocês. Tentem imaginar viver sim em 2025, mas não em uma sociedade democrática que apoia a igualdade entre todos e a possibilidade de todos se expressarem. Pensem em viver em uma ditadura. Não me importa a cor, vermelha, preta, amarela, laranja, roxa, o que vocês quiserem. Uma ditadura. Uma ditadura em que o pensamento é de uma só pessoa, o ditador no comando. Vocês precisam aceitar esse pensamento, gostem ou não. É uma bela perspectiva, vocês aceitariam isso passivamente? Não acredito, pois até fãs fervorosos daquela ditadura, talvez sem nunca terem vivido uma de verdade, acabariam discordando do ditador em algum momento. Isso não leva muito tempo. Por exemplo, o ditador pode ser vegano e tentar impor isso à população. Quem não gosta de seguir uma dieta vegana pode ficar irritado. Ou o ditador poderia proibir, por exemplo, relações sexuais fora do casamento. Pelo amor de Deus. Cada um pode ter os gostos que quiser. Mas é claro que proibir algo que diz respeito à esfera afetiva íntima de uma pessoa não é nada agradável. Outro exemplo ainda. O ditador poderia decidir banir, no sentido de não permitir o acesso a repartições públicas, à educação, aos cuidados médicos. Todas as pessoas que têm cabelo loiro, ou cabelo escuro, que têm olhos claros ou olhos escuros. Por quê? Porque ele decidiu! Karl Popper nos alerta. Pode-se, aliás, deve-se, ser tolerante. Mas quando a sociedade tolerante se depara diretamente com um elemento de pura intolerância. Elemento que precisa estar certo sempre e evita confrontos com todos. Ainda mais, gostaria de impor sua própria maneira de ver as coisas, sua própria maneira de pensar a todos os outros. É por isso que a sociedade tolerante, a sociedade democrática, em que a liberdade de expressão é fundamental, não pode aceitar, tem o dever de se opor. Se de fato a intolerância é aceita em nome da tolerância, essa intolerância não voltará à existência. Então, pode crescer a tal ponto que sobrepuje a sociedade tolerante. Consumindo-a por dentro, transforma-a a pouco em uma sociedade intolerante. É como um câncer que se instala em um organismo vivo, hospedeiro,
e o consome por dentro, tomando o controle dele. Em sua reflexão, Karl Popper conclui que uma sociedade aberta tem pleno direito e até mesmo o dever de não tolerar os intolerantes. Quando necessário, a sociedade democrática deve também limitar a liberdade dos intolerantes. Pode parecer um paradoxo, pode parecer um erro, mas proibir os extremismos, proibir a propaganda de ódio, é uma forma de se defender desse extremismo e dessa propaganda. Não é proibir as ideias, é colocar um cordão de segurança. Pode-se discutir, é certo confrontar. O confronto é o sal das ideias, o sal da inteligência, o sal da democracia. Mas não se pode confrontar com quem simplesmente quer se impor aquilo em que acredita às custas de todos os outros. Você já assistiu ao filme Os Irmãos Cara de Pau? Espero que sim. Se você assistiu, vai se lembrar dos nazistas de Illinois, que são caricaturais nesse filme. Mas eles existem. Porque nos Estados Unidos, a primeira emenda da Constituição garante plena e absoluta liberdade de expressão em todos os termos possíveis e imagináveis. Por isso, nos Estados Unidos existem até partidos nazistas, além das nações árias e dos movimentos supremacistas. Por quê? Porque não se pode limitar a liberdade de expressão. Isso não muda o fato de que, quando essa liberdade de expressão começa a ser interpretada como liberdade de prevaricação, então o governo federal age. Claro, deve haver uma denúncia e o próprio governo federal deve ter diretrizes claras. Às vezes isso ocorreu, outras não. Sabemos bem disso na Itália. Muitos dizem, mas não há perigo de fascismo. O fascismo morreu há 80 anos, será? E se realmente tivesse acabado há tanto tempo, não teria sido necessário inserir aquela disposição transitória final na Constituição em que se proíbe a reconstrução, não do partido fascista. Não teria sido necessária a Lei Scelba, que aplica aquela disposição transitória final, e a Lei Scelba não teria sido aplicada nos anos 70, para a dissolução da Ordine Nuovo, que havia sido identificada como uma tentativa de reconstrução do partido fascista. E hoje, se o fascismo não fosse um problema, se o fascismo estivesse realmente morto, não existiriam movimentos que se declaram fascistas do terceiro milênio. Então, talvez o fascismo não esteja realmente morto, talvez a intolerância não esteja realmente morta. Na verdade, só mudou de pele, mudou de nome, mas continua sempre viva. Tenta, de várias formas e desculpas, entrar no corpo democrático para tomar o controle. Porque o objetivo é sempre o mesmo. Os organismos intolerantes não têm nenhuma intenção de dialogar. Querem apenas entrar onde for possível e depois comandar. Quero isso, mesmo que prejudique os outros. Isso vale para qualquer orientação política. Repito, não entendam este vídeo como uma crítica apenas àquela orientação política. Impor uma única visão é algo terrível, como vimos recentemente. Alguns de vocês até comentaram isso em outros vídeos, no ataque à redação do jornal de Turim, La Stampa. Fiquei enojado com o ataque, não só por conhecer colegas que trabalham lá, mas também por ter ocorrido em um dia de greve. Pois é, porque alguns dias atrás nós, jornalistas, fizemos greve para reivindicar os direitos básicos necessários para o nosso trabalho, para a nossa profissão. Então, antes de tudo, foi uma covardia atacar pelas costas os profissionais quando eles nem sequer estão presentes. Isso já não está certo. E depois, por qual motivo isso foi feito? Com a pretensão de ensinar aos colegas jornalistas, aos meus colegas, o que deve ser escrito, sobre quem se deve escrever, com quais termos. Porque é assim. Não escrevam sobre certos temas. Deem espaço para uns assuntos e pessoas, mas não para outros. Mas quem foi que disse isso? Isso também é simplesmente uma aplicação prática da intolerância. A tolerância prevê que todos possam se expressar. Deveria prever também um contrapeso para ela. Deveria prever a necessidade de corrigir quando a própria tolerância é interpretada como permissividade, ou como possibilidade de fazer tudo o que queremos, sem regras, sem respeito pelos outros. É por isso que hoje dediquei este pequeno vídeo instantâneo ao tema da feira Mais Livros, Mais Livres. Eu compro muitos livros, leio muitos livros. Minha casa está cheia de livros. Aprecio a leitura e compro de tudo um pouco. Leio de tudo um pouco. Eu sei distinguir, sei entender qual é uma leitura útil de uma leitura que pode ser deixada de lado, um conteúdo que pode enriquecer de um conteúdo perigoso, misturar de maneira tão simplista livros que podem ajudar no desenvolvimento do intelecto.
Livros que podem divertir com livros de conteúdos extremamente perigosos. A apologia das FNSS, os escritos de Leon Degrelle ou a beatificação de Mussolini, só para dar alguns exemplos, é algo errado, algo que não deveria ser permitido. Não sou organizador do Mais Livros e Mais Livres, mas me dirijo a eles. Pensem no paradoxo de Popper antes de dizerem novamente que é normal dar a todos a possibilidade de participar de uma feira, de se misturar. Porque vocês não estão prestando um serviço à cultura, estão apenas infringindo aquela regra de ouro estabelecida por Popper, que prevê isolar os extremismos e não deixá-los proliferar. Vocês estão dando uma oportunidade muito perigosa para quem não tem nenhum respeito pela democracia fazer proselitismo, para legitimar uma posição que é perigosa, para fingir normalidade quando nada é normal nisso. Pensem bem nisso e pensem vocês também quando ouvirem falar que o fascismo morreu, de situações que no fim das contas não fazem mal a ninguém. Sobre o fato de que se deveria dar plena dignidade a qualquer pensamento, mesmo quando esse pensamento é claramente contrário à difusão do próprio pensamento, principalmente à pluralidade de ideias. Pensem nisso, porque talvez nesse momento vocês estejam se confrontando diretamente com o paradoxo da tolerância. E então, nesse momento, vocês terão que reagir, dizer não. Não se pode ser tolerante com os intolerantes. Não se pode dar espaço também para quem nunca concederia esse espaço a ninguém além de si mesmo. Pensem bem nisso e tenham um bom dia.